Dados do DataSUS mostram que Alagoas teve um aumento de mais de 20% nos casos de meningite meningocócica nos primeiros 5 meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Esses casos saíram de 19 casos em 2022 para 23 casos em 2023. A meningite, ela é uma doença que atinge o sistema nervoso, caracterizada por um processo inflamatório que atinge a membrana que envolve o cérebro e a medula espinhal das pessoas. Essa doença que pode vir a ser mortal nas formas bacterianas ou viral. Por isso a gente tem que ficar muito atento, porque é exatamente sobre esse assunto que eu converso agora com a médica infectologista, doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Olha, isso é um assunto muito importante. Nós já tocamos nesse assunto em outras oportunidades e vamos sempre voltar para que todo mundo comece a ficar prestando atenção nos sintomas e como se prevenir, tá? Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, boa tarde. Que bom a gente falar desse assunto, porque a gente acaba encontrando nas esquinas, num ponto ou outro, as pessoas ainda, como papais e mamães, discutindo sobre a meningite, sobre os sintomas e, no caso de uma detecção, o que fazer. Vamos começar primeiro como é que a pessoa contrai a meningite. Boa tarde, seja bem-vindo, doutora. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, a meningite, a meningite, vou falar assim, de uma forma geral. A meningite é uma doença grave, que pode ser causada por vários agentes, bacterianos e virais. E a principal forma de contaminação, de transmissão, é respiratória. Então, quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra, respira próximo de outra pessoa, a gente pode transmitir. Existe a meningite meningocócica, que é a que está mais acontecendo agora no nosso meio. A transmissão dela é justamente também pela forma respiratória, e algumas pessoas elas podem ter o meningococo na garganta e conviver muito bem com ele. Mas, por isso, dessa forma, eles podem transmitir para outras pessoas do seu convívio próximo. É uma doença que tem uma relação com a intimidade. Então, as pessoas da mesma casa, as pessoas que dormem juntas, às vezes até fora de casa, mas, por exemplo, num dormitório, numa faculdade, no trabalho, né? Por exemplo, na polícia. Um abrigo, uma casa de passagem, enfim. Exatamente, numa casa de passagem. Então, pessoas que convivem ali muito próximas são as pessoas que podem, de uma maneira geral, se contaminarem do que quando a gente fala na população geral. Então, é uma doença que pode acontecer com gravidade, com essa forma de transmissão. Então, a forma de transmissão é fácil. É igual à forma como de transmissão da gripe, por exemplo, a mesma coisa. E as meningites virais, também a transmissão é da mesma forma. Com gotículas da saliva, por exemplo, de quem fala próximo da outra e tal. Por isso que essas pessoas que têm mais intimidades acabam sendo as próximas vítimas, é isso? E é exatamente isso. Muito bem, vamos lá. A gente fala próximo, porque às vezes a pessoa, antes até de manifestar os sintomas, ela já transmite. Então, por isso essa preocupação com quem mora junto, as pessoas de abrigo, né, quando tem um caso. No abrigo é preciso fazer a prevenção de toda aquela população que vive ali, os habitantes do abrigo, para evitar que as pessoas desenvolvam a doença. Muito bem. Como aconteceu um caso, né, há muito tempo atrás, no caso do sistema penitenciário, né, 2 casos foram detectados e aí eles foram separados e toda aquela população carcerária foi feita toda a profilaxia, tudo que é necessário para evitar que a doença se alastrasse. Muito bem. Vamos trazer as perguntas, então, dos nossos telespectadores para esse bate-papo importante, doutora. Quem faz a primeira pergunta é a Patrícia Martins. E ela quer saber, eu acho que é a pergunta que é mais recorrente, quais são os sintomas iniciais da meningite? Patrícia, olha, os sintomas principais são dor de cabeça, dor na nuca, febre e vômito. A tríade da meningite é febre, dor de cabeça e vômito. Vômitos repetidos, né? E aí, muitas vezes, nessa doença meningocócica, de uma maneira geral, a pessoa pode ter umas manchas na pele, umas manchas vermelhas, escuras na pele. É um sinal também que aparece na meningite, mais frequentemente causada por essa
bactéria que a gente chama meningococo. Então, é uma doença que é mais comum na faixa etária infantil, a meningite, de uma maneira geral, mas adultos também podem ter, idosos também podem ter. Mas, como eu falei, é mais frequente em crianças, então é preciso prestar atenção. Começar com dor de cabeça, vomitando, com o pescoço sem conseguir mexer, a criança diz, não consegue mexer o pescoço. Às vezes a doença evolui muito rápido, essas manchas, a pessoa acorda com uma ou duas manchas na face e logo se disseminam para todo o corpo e às vezes a pessoa começa a apresentar confusão mental também. Então, porque atinge, né, a meninge atinge o cérebro, então a confusão mental também pode fazer parte do quadro clínico. Importantíssimas essas informações que a senhora traz. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Quem participa desse bate-papo hoje sobre a meningite é a Valéria Santos. Ela pergunta o seguinte: doutora, existe vacina contra a meningite nos postos de saúde? Ótima pergunta, Valéria, porque é a forma que a gente tem de se prevenir. Como eu falei, existem alguns tipos de meningite. Existe uma meningite causada por uma bactéria chamada Haemophilus, que é bactéria também, que tem vacina, ela é dada já aos 2 meses de idade, a partir dos 2 meses. Tem vacina contra a meningite meningocócica, que é essa que está acontecendo mais agora. E do ponto de vista de contaminação, é a mais que contamina mais facilmente dentro de casa e que tem uma evolução muito rápida. Então, tem contra ela, e essa meningite, ela tem alguns grupos, alguns sorogrupos, o meningococo. A, B, C, Y e W135 são os mais comuns no nosso país. E agora, o que está circulando em Alagoas, em Maceió, em Maceió principalmente, quase saiu um espio aqui, eu me atrapalhei. Então, os mais comuns aqui em Alagoas, em Maceió principalmente, são o B e o C. Então, existe vacina contra o C na rede pública já há muito tempo. Ela é dada aos 3 meses, aos 5 meses. E tem uma vacina que ela acumula 4 tipos, chama A, C, Y e W135, que também pode ser dada protegendo contra esses tipos. O que a gente não tem na rede pública é contra o meningococo B. E aí, essa vacina ela é mais recente e só tem na rede privada. Então, quando há um aumento de casos de B, então a gente fica preocupado porque a gente não tem vacina na rede pública e somente, como eu falei, mas aí a gente precisa comunicar, né, as autoridades para que seja feito um bloqueio, por exemplo, naquele local onde está acontecendo, isso é possível. E tem ainda uma bactéria chamada pneumococo, que causa pneumonia, que causa infecção no ouvido, e essa também tem vacina que protege, que também tem na rede pública, também é dada em criancinhas pequenas, até crianças maiores, adolescentes podem tomar, adultos, idosos. Muito bem, quer dizer, tem vacina, tem proteção, só basta a gente ir lá e se vacinar, não é importante, a não ser essa do tipo B, da meningocócica, que é no caso somente para privado, mas aí se você tomar todas essas medidas, consequentemente você está protegido para uma possível, né, meningite do tipo B, não é isso, doutora? A vacina contra do tipo B, esse tipo B, a gente só se protege se tomar essa vacina específica. Específica mesmo. Específica mesmo. Agora, ela acontece da mesma forma como as outras manifestações clínicas é a mesma, mas se a gente percebeu isso, que está acontecendo um aumento muito grande de casos com aquela, então a gente avisa a rede, né, de vigilância. A rede de vigilância comunica à Secretaria de Saúde, comunica ao Ministério da Saúde e pode haver, se houver realmente necessidade, porque aí tem umas contas de epidemiologia para ver se tem necessidade de fazer, então, um bloqueio. Então, às vezes, por exemplo, tem um bairro com muitos casos de meningite de um grupo C, vamos dizer. Então, se faz naquele bairro uma vacinação de bloqueio para que se impeça, né, que haja transmissão para que saia daquele local ali, daquele bairro. Entendi. Faz um cinturão químico, né? Exatamente. O que a gente vê, Wilson, é que as pessoas não estão se vacinando, não estão levando seus filhos para vacinar,
No ano passado, 2021, a gente teve menos de 80% da população que pode tomar essa vacina é vacinada. E o ano passado houve uma melhorazinha, um pouco acima de 80%, mas mesmo assim a meta é pelo menos 90% da população vacinada. E a gente sabe que com isso a gente previne, de fato, a doença. E a gente tinha esse controle antes de 2019. Aí chegou a pandemia, e a pandemia com tanta fake news, que eram as fake news contra a vacina contra a Covid, e aí se espalhou de uma maneira geral para as outras vacinas. Então, isso é uma pena, e a gente precisa, então, voltar. Fazer essa forma de comunicação para que as pessoas realmente voltem a se vacinar, levem seus filhos para vacinar. Porque é uma doença grave, Wilson. Verdade. E a gente vê que mata. E matar a criança pequenininha, uma doença que tem vacina, é muito triste. Verdade. É a responsabilidade total do pai, né? Não acreditar na ciência, que vem durante esses anos todos mostrando que realmente já erradicou muitas doenças quando todo mundo realmente atendeu o pedido de se vacinar. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Sempre muito importante tê-la aqui para a gente fazer essa prestação de serviço. Sucesso, com muita saúde, boa semana. Até a próxima. Até a próxima, Wilson. Boa semana para todos. Muito obrigado. Boa tarde, doutora Luciana Pacheco, infectologista. Explica para a gente, prestação de serviço pura para você que acompanha o nosso fenômeno. Fique alerta, tá? Muito bem.